Brunch do Novo Universo? Olá, acho que estou no time loop. Boa noite, Panko. Boa noite, Brunch. Estamos começando mais um Anime Mignon. Anime. Ou mangá, no caso. Mignon. Eu te interrompi, é isso? Será que... Animes, não animes. Animes de animes. Animes assim. Animes. Os animes... Anime. Até os animes... Os animes. Os animes. Isso aí. No caso, pra mim é mais mangá. Porque vamos fazer um episódio hoje de One Piece. É mais mangá, mas esse episódio foi prompted. Ele foi forçado da existência por causa do anime. É verdade. O que tá acontecendo? O que é o assunto do momento? Hero Brunch. Então, hoje vocês devem estar entrando nas redes sociais, na mídia, no zeitgeist da existência. O Gear 5, ou Gear 5, do Luffy, na série animada One Piece. E esse é o motivo de eu estar gravando esse Anime Mignon hoje. Por quê? Por que, Brunch? É o seguinte, quando acontecer alguma coisa assim, um twist, alguma coisa que muda bastante a história, ou no caso o design do personagem, porque essa é uma nova transformação pro protagonista de One Piece, você começa, especialmente se você é uma pessoa do mundo dos animes, como Otaka. a Panko, que mora no anime, você começa a consumir isso pelas narinas. Você começa a receber as coisas por osmose e tudo mais. Naquele aplicativo que não existe mais, o Twitter, que Deus o tenha. E aí o que acontece? A Panko, ela lia muito One Piece. A gente conversa muito de One Piece. Sim. Mas ela parou mais ou menos no time skip, há aproximadamente 400 ou 500 capítulos atrás. Eu achei que você fosse falar anos. Também. E aí, o que eu tava pensando? Vai ser impossível de escapar de spoilers. Já era, né? Desde que saiu no mangá, as artes dessa nova forma já aparecem na internet pra todo canto. Sim, eu já tinha visto. Não é todo mundo. Luffy Papai Noel. Isso. Esse é o nome da transformação. Aí eu pensei, agora que chegou no anime, vai ser meio que inevitável. Vai pipocar em todo lugar. É porque agora que é anime, eu não vou ver só o screenshot do mangá. Eu vou ver o GIF. Exatamente. E o GIF é diferente. O GIF, ele vale mais do que 1000 palavras. Na verdade, isso já é a imagem do mangá. O GIF vale mais ainda porque são várias imagens uma atrás da outra. Muitas imagens. Depende da quantidade de FPS, vale, muitas palavras. Nossa, demais, né? Então eu falei, se é pra absorver as coisas, assim, pelo zeitgeist da coisa toda, por que a gente não faz uma sessão de spoiler aqui? Isso aí, eu gosto. Eu sou bem contra falar spoilers, inclusive vocês vão perceber nos outros Mignons que a gente quase não faz um bom review dos animes. Porque a gente não fala nada. A gente não quer falar nada. Acho que a gente precisa mudar isso e começar a falar um pouquinho mais das coisas. Mas, nesse caso, acho que vai ser importante. Porque você vai ter esse spoiler de qualquer forma. Se alguém vai dar spoiler pra pouco, que seja eu. É isso aí. Então tem 2 motivos pra gente fazer esse capítulo. Eu vou dar spoiler da nova forma do Luffy pra Panko. E 2, eu vou falar sobre... Vou aproveitar esse gancho pra falar sobre o One Piece. O que eu penso, que eu acho que a série está levando para o One Piece. O que é One Piece? Brunch? Exatamente. Então eu achei que seria uma boa hora pra fazer uma conversa. Mas não é tão simples assim. Não é simplesmente você vai me dar spoiler da quinta forma. O que vai acontecer é que você vai provavelmente me contar uma grande história sobre o que aconteceu em One Piece e várias coisas pra gente chegar no ponto da quinta forma que explica ela, imagino. Então, aperta os cintos. Será, Panko? Será? Você só vai começar em 5 minutos aqui? Ou será que isso vem, quase que do nada? Mas eu tenho certeza que você vai falar por meia hora antes da gente chegar no ponto. Meia hora é pouco. Eu só tô preparando as pessoas aqui. Não vai ser rápido. Aperta os cintos e pega um chazinho e fica comfy. Vamos falar de One Piece. Mais um disclaimer. A gente gosta muito de One Piece, apesar da Panko ter desistido. E a gente quer muito falar sobre várias coisas. Eu não desisti. Eu procrastinei. Até ser tarde demais. Certo. Eu sou muito boa em procrastinar. Profissional. E a gente provavelmente vai fazer outro episódio de One Piece. Sim. Outro ou outros. Eu acho que tem pelo menos 3 episódios pra fazer. 3? Eu só sei de um. Não. Além desse, eu acho que dá pra fazer 2, provavelmente. Talvez, vamos ver. Então, esse aqui, em particular, é pra quem quer discutir sobre esse twist da história, pensar sobre o One Piece, o tesouro no fim da jornada, ou pra quem, tá acompanhando e meio que não se importa, ou pra quem não tá acompanhado, mas também tá tomando os spoilers pra lá e pra cá e quer, entender isso de uma vez, ter o contexto certo. Ou pra quem gosta muito de One Piece, mas não lê/assiste fazem 10 anos, que nem eu,
e querem um atalho. Tudo bem. Agora então, se esse episódio você acha que não é pra você... Pode ir embora, eu deixo. Tudo bem, a gente perdoa dessa vez. A gente perdoa. Só hoje. Só hoje. Vê se volta. Tá bom. Tô esperando. Tá bom, eu vou começar por um breve recap aqui, Panko. Tá. Eu falo, o que é One Piece? Enquanto isso, eu tô com meu chazinho aqui. Bom Ô, chazinho. editor, coloca um chazinho na minha mão, por favor. Muito obrigada. Gloob, gloob, gloob. Tá, One Piece é uma obra de ficção, escrita ou animada, sobre um garoto sorridente de borracha que faz as pessoas rirem, e também as ensina sobre as injustiças do mundo e a se rebelar contra o status quo. Louco. O que você achou da minha descrição de One Piece? Cara, você não falou pirata nenhuma vez. Não, porque pirata pode dar ideia errada. Não, eu achei que você fosse dizer que One Piece não é sobre piratas. Ele é muito pouco sobre piratas, mas isso é um assunto para outro podcast. Notcast. Exatamente, não é Notcast, é anime mignon. Mangá mignon, mamignon. Alguma coisa assim. Maminha. Anime maminha. Mangá maminha e anime mignon. Editor, corta essa pra nós. Ou não, ou deixa. Então, eu também quero falar que em preparação para esse stream, só por causa do que eu vou falar no final, eu pedi pra Panko ler 2 capítulos de One Piece. E aí eu li 10. Eu pedi pra ler especificamente a parte do Gold Roger no flashback de Wano, que é a parte que conta sobre quando o Gold Roger encontrou One Piece, porque eu acho que sem esse contexto vai ser mais difícil dela acompanhar o que eu quero dizer. Justo. Aí eu vou querer perguntar o que você acha ou as suas opiniões. Eu não sei se você quer falar ela agora ou você quer que eu dê um pouco de contexto antes. Eu acho que eu devia perguntar agora pra você, Panko. O que você acha que é essa nova forma do Luffy e Papai Noel? Ou você prefere não falar? Eu posso falar. Diz aí um negócio que você gosta. Não, eu vou falar o que eu senti. Tem um grande receio de que a Panko vai acertar 80%. Se prepara. É impossível acertar 100%, acho. Mas ela vai chegar bem perto, eu acho. Vamos ver. Vamos ver. Então, isso é baseado nos spoilers que eu já tenho do mangá. Certo. Todas as vezes que eu vejo essa forma... Pera. Posso falar mais uma coisa? Tá. É seu o programa, pode falar o que você quiser. Tá, tem mais uma coisa só. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa, pessoal, Covid pandemia. Tá difícil. Fique em casa. Tem um ponto do mangá pós-anime que ajudaria um pouco um ponto que eu quero falar, mas eu não vou usar nada pós onde está o anime agora. Então, se você é um viewer anime only, você não lê o mangá, você fica tranquilo, não vai ter nenhum spoiler pra você. Isso aí. Mesmo que seja conveniente pra mim, porque eu sou bonzinho. Muito obrigada, Desculpa. Dr. Brant. Pode continuar. Todas as vezes que eu vi essa imagem do Luffy na quinta forma dele, ele está dando risada. Ele tá com a mão na cara, assim, dando risada. E o Luffy sempre dá bastante risada, mas me parecia pouco característico, porque normalmente quando o Luffy usa os Gears, ele tá meio putaço. E especialmente o Gear 4, que eu nunca vi, porque eu não fui tão longe no mangá, mas ele é um grande robô gigante putaço no Gear 4. É uma boa descrição do Gear 4. E aí, nesse daí, ele tá sempre dando risada. E tipo, com a mão em cima do rosto, assim, e a mão na barriga. E todo o capítulo desse flashback do Gold Roger, ele revolve bastante em dar risada. Em frente a, tipo, uma coisa meio triste, mas você aproveita o que você tem de aproveitar da vida, assim. Porque o Gold Roger, spoilers... Ele aparentemente tem só 1 ano de vida, mas ele quer usar esse 1 ano de vida pra ser uma lenda ou pra conquistar alguma coisa. Ele quer chegar na última ilha, né? Do One Piece. E aí, quando ele chega na última ilha, eles falam, tipo... Nossa, eles viram o que era o tesouro da última ilha e deram risada. E aí, eles chamaram a ilha de Laugh Tale. E aí, tem muito mais disso, tipo, da risada também... Com o próprio Oden reagindo das coisas que ele vê do Gold Roger no futuro. E depois, a história do próprio Oden também tem bastante disso. De você, tipo, manter o sorriso e manter o sonho. Então, eu acho que é relacionado à risada. Essa é a única coisa que eu tenho. Ok. Talvez seja, tipo, eu diria que a mecânica principal por trás é relacionado com risada. É um bom palpite. Eu acho que vai ser muito interessante se eu estiver completamente errado. Eu não acho que eu tô, mas eu tô torcendo pra que eu esteja 100% errada. Porque eu ficaria com orgulho da minha interpretação. E eu vou escrever um novo One Piece com isso. Você não tá errada.
Que pena. Mas não é isso. Perdi minha fanfic. O foco não é esse, mas faz parte, é importante isso. Ok. Então, ok. Como a Panko muito bem supôs no começo, eu vou falar por pelo menos 30 minutos de coisas que é bom a gente aquecer aqui pra poder chegar no ponto que eu quero chegar. Tô preparado. Ok. Primeiro fazer um recap dos tipos, dos 3 tipos de fruta, por causa de um conceito que surgiu na série um pouco depois que você viu, mas ele só foi apresentado de verdade mais pra frente, que é o despertar de um Akuma no Mi. Aliás, qual é o nome de Akuma no Mi? É fruta do diabo? Eu não gosto de fruta do diabo, eu gosto de Akuma no Mi. Desculpa, galera, eu vou usar o nome em japonês. Aqui a gente é assim. Existe um conceito que foi introduzido em Impel Down, que é que um Akuma no Mi pode ser despertado, em que ele chega no nível máximo dele. E em Impel Down foi mostrado isso com os frutos do segundo tipo, que é o tipo Zoan, que são os frutos que permitem que você se transforme em um animal ou outra criatura. Eu posso fazer um disclaimer? Pode fazer um disclaimer. Eu tava pensando, o que isso tem a ver com o Luffy? Porque eu esqueci completamente que o Luffy tem um Akuma no Mi. Não sei se você sabe, o Luffy tem um Akuma no Mi que faz ele virar borracha. Eu tinha esquecido, porque metade dos personagens de One Piece não tem poder. Eles têm superpoder, mas eles não têm o fruto do diabo, e aí você acaba, esquecendo quem tem e quem não tem. É só determinação. Exatamente. Eu estava tão determinado, eu gostava tanto de girafa que eu me tornei uma girafa. Exatamente. Em Impel Down tem, acho que 3 guardiões que são animais. Eles comeram frutos do diabo do tipo Zoan e viraram animais, só que eles despertaram um fruto, o que fez eles perderem controle, assim, perderem um pouco da sanidade. E eles são bem idiotas, eles parecem assim, eu vou colocar a imagem aqui, mas vou mostrar pra Panko. Esse é um Minotauro. Inclusive, até tem sorte que eles têm mais ou menos o tipo físico do Chopper monstro também. Que também perde o controle. Então você pode até dizer que o Chopper tá fazendo o despertar do fruto dele através da ciência. Mas um pouquinho depois, em Dressrosa, a gente ficou sabendo do conceito de que outros Akuma no Mis podem despertar também. Tem o Doflamingo, que usa um fruto do fio, Ito no Mi, que originalmente permite que ele solte fios cortantes do corpo dele ou transforme o corpo dele em fios. Don't lose your way. Exatamente. Mas aí, no momento mais assim, final, ele mostra, ele já sabe despertar o fruto dele, que permite que ele transforme outras coisas em fio ao redor dele. E o Doflamingo é um Paramécia. O tipo de fruto dele é Paramécia, que é o mesmo do Luffy, que são os frutos que fazem o seu corpo ter propriedades esquisitas. Como seu corpo agora é de borracha, o seu corpo agora é um fio, ou você pode, explodir e ficar ok, ou você pode mudar o peso do seu corpo, etc. Qualquer besteira, você pode virar uma jaqueta. E o Dodo é Paramécia? É Paramécia. Qualquer coisa que, é esquisita é um Paramécia. Qualquer coisa que seja uma transformação em um bicho é um Zoan. E o último tipo, o Logia, acho que é Logia. Aquele Pokémon, né? Isso, ele faz seu corpo ser um elemento da natureza. Bom, e aí a gente teve esse conceito de que, um fruto despertado, Paramécia, faz você aplicar aquele fruto aos seus arredores. Isso já aconteceu faz, mais de 5 anos na série. Então, a gente já tinha meio que a ideia, provavelmente o Luffy despertando o fruto dele, talvez ele faça, as coisas ficarem de borracha. Fazer todo o mundo inteiro virar um castelinho de pula-pula. Então essa já era uma ideia forte, né? É o que você espera. Agora eu vou falar de outras coisas, porque isso vai ser importante pro final. No flashback que eu deixei a Panko ler, a gente fica sabendo um pouco mais, eu permiti, sobre o tal de Joy Boy. Joy Boy! Joy Boy é um personagem que a gente não sabe muito sobre ele, a gente não sabe se isso é o nome dele ou se é um título que ele tem. Eu achei que fosse um viewer do canal. E ele... Todos os nossos viewers são Joy Boys. Oh. Ele é uma figura importante no século perdido, que é o momento em que... da história que é, proibida, que é tabu, e ninguém pode descobrir, ninguém pode se ler sobre. E foi ele responsável por deixar os poneglyphs por aí. E foi ele que deixou One Piece na ilha final. E aí outro ponto, eu vou falar de frente pra trás. No meio de um ano a gente encontra um personagem que nos fala sobre outra figura que a gente não conhecia antes, que é o deus do sol, chamado Nika. Esse é um personagem, é uma figura que também é tabu. Você saber sobre isso é um motivo porque faria o governo ir atrás de você e sumir com você. Isso é relacionado com os poneglyphs? Os poneglyphs eles são relacionados ao Joy Boy, não necessariamente ao Nika, mas provavelmente tem um toque disso também no século perdido, na parte toda proibida da história.
Ele é o deus do sol, Nika, e ele simboliza a liberdade. E ele é usado. Ele era um deus, entre aspas, que os homens-peixes rezavam muito. Ou, tipo, os escravos em geral usavam essa figura, assim, como uma forma de esperança. Assim, Isso é interessante pelo conceito do sol, que é um conceito bem forte em One Piece. Digo, o capítulo inicial de One Piece e o piloto chamam-se Romance Dawn, que é, né, o Dawn é o nascer do sol. É bem provável, assim, bem entendido que o chapéu do Luffy seja um pôr do sol. Desculpa, um nascer do sol. Nascer? É. Parece um... a forma... quando você vê ele de lado. Quando você vê ele de lado. Eu tava pensando nele visto de cima. Então ele tem um lacinho vermelho e ele é laranja, amarelo, de forma que ele parece o sol nascendo no horizonte. E ele foi sendo desenhado cada vez mais redondo, talvez para parecer mais ainda um sol. Quanto mais a gente avança em One Piece, mais redondo vai ficando o chapéu porque o sol tá indo pra cima, é isso? Eu acho que é só pra aumentar. É só uma correção pro simbolismo ficar mais forte, mas pode ser isso também. E assim, existe uma chance considerável que o D do nome do protagonista e de vários dos personagens talvez seja Dawn ou algo assim. É uma ideia forte em One Piece sobre o nascer do sol e coisa assim. Bem, eles mencionaram no flashback também, né, sobre o D. Eles, o governo quer censurar o D, mas eles nem sabem o que significa. E aí até tem uma coisa interessante, é meio off-topic. Tem a Ilha dos Homens-Peixe, que é no fundo do mar, né, e eles não veem o sol lá. Na versão japonesa do mangá, a palavra sol, quando eles falam, é escrita em katakana. Qual é? Taiyo? Acho que sim. Que é usada no Japão pra você usar palavras emprestadas de outras línguas. Palavras estrangeiras. Às vezes eles usam isso como destaque também, porém. Sim, mas eu acho que essa é a intenção nesse caso. Sim, faz sentido. Que é como se a gente estivesse falando, tipo, skate, que não é uma palavra em português originalmente, mas... porque é um conceito que eles não têm. E é mais forte se você pensar que até recentemente os homens-peixes podiam ser escravizados, tipo, era legal no universo de One Piece. Era da hora. Então, tipo, metaforicamente, o sol que representa a liberdade em One Piece, tipo, também é um conceito estrangeiro pra eles. Mas não é confuso que eles rezem pro deus do sol, se teoricamente eles só vão ver o sol quando eles forem escravizados e tirados do lugar original deles? Faz um pouco de sentido mesmo, né? É que, não, ele é na verdade, assim, o que a gente sabe é que ele é reverenciado por escravos. Tá. O Nika em particular, não o sol em si. Então, é meio que um folktale, assim, um herói dos escravos. Tá. E, bom, acho que isso é mais ou menos tudo que a gente tem de ideias até chegar a esse momento. Vamos lá. Tem uma pergunta, Brunch. Uma pergunta? Sim. Eu ia tomar meu chazinho. Faz a pergunta que eu tomo meu chazinho. Como você imagina o cérebro da Panko agora? Você imagina ele trabalhando muito e saindo fumaça? Ou você imagina ele vazio? 100% vazio. Meu também tá. Eu tô meia meia. Metade do meu cérebro tá tentando juntar essas coisas que você falou, e aí ele rapidamente desliga. Porque o processamento é muito. Eu tô alternando. Agora, parte do motivo de eu querer fazer esse programa é porque a Panko vai provavelmente detestar essa parte. Mas eu acho que é a reação inicial e acho que depois faz mais sentido. Você juntou a imagenzinha pra me mostrar? Não, eu tava pensando, na verdade, em pausar e passar um clipezinho depois que a gente chegar no ponto. Tá bom. Bom, porque aí a gente edita aqui e vai ficar linda. Não é? Da hora. Vamos lá. Tem treta, né? Isso tudo acontece no final de um ano. Luffy tá enfrentando Kaido, que é o vilão dessa saga toda. Malvado. E dá tudo muito ruim, muito mais ruim do que parece. E Luffy fica próximo à morte, ou talvez até meio morto. Aí, nesse meio tempo, a gente tem a galera do governo dizendo, interferindo um pouco, na verdade, na situação, dizendo que tá ficando perigoso a coisa toda. Por quê? Porque, aparentemente, eles fizeram uma queima de arquivo com relação à fruta que o Luffy comeu, que estava na mão do Shanks. Ela não é uma fruta de borracha. Ela não era uma fruta de borracha o tempo inteiro. Eles disseram que ela era uma fruta de borracha pra que ela passasse despercebida. Pra ser uma coisa inútil, pra que ninguém se importasse. Mas o Shanks sabia? Não é claro, mas é muito provável que sim.
Shanks tem conexões que a gente não conhece muito bem com o governo mundial. Ele frequentemente parece conversando com eles. Pra ele ter essa fruta em específico com ele lá, parece ser algo que ele sabia. Talvez até fosse de propósito. E aí a gente fica sabendo do nome real dessa fruta. Essa fruta, na verdade, é um Zoan. Ela é Do monstro borracha! Exatamente. Não. Ela é um Hito no Mi, modelo Nika. O deus do sol. Babá. Não. Isso não faz o menor sentido. Não. Quando o Luffy... Não. Não, né? Os caras estão vendendo um monte de mercadoria do fruto, da borracha. Eles... Ah, agora eles vão ter que mudar tudo. Ele vai ter que fazer recall. Vai ter que fazer recall. Isso é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Foi tudo jogado pro ar. Quando... E aí... Mas... O poder de borracha. Ele estica. Não é? O poder do Não é? Nika é esticar? Ou... O poder dele é fazer o que ele quiser e como o Luffy achava que era o poder de esticar, ele esticava? Quase isso. Não. Não é isso ainda. Mas é quase isso. Não. Bom, Eu não fiz um sprite de Popuco revoltada. A gente pode editar e jogar por cima. Tá bom, tá bom. Coloca um Karika 2 Nom bem grande em cima Ah, é da verdade, ponta. ele também é de Pop Pipico, tá ótimo. Perfeito. Quando o Luffy tá pra acordar, o coração dele começa a bater diferente. E um outro personagem, que eu não vou falar a respeito porque é outro tipo de spoiler, mas um personagem que, tipo, sabe muitas coisas, ele ouve o Sisson e ele diz duas coisas. Ele diz que Joy Boy está retornando e ele diz que ele consegue ouvir os tambores da liberação. O coração do Luffy passa a bater como se fosse um tambor. E... Codom? Exatamente assim. E aí ele se transforma no Gear 50, que é o pico de tudo que ele pode fazer, como ele diz. Meio que dizendo pros leitores que, tipo, isso é o final, assim, provavelmente não tem Gear 6, não tem mais nada. Provavelmente é isso, tipo, acaba aí. Mesmo porque, até esse momento, o vilão dessa saga, ele é bem definido como a pessoa mais forte conhecida no mundo de One Piece. Então, tipo, tem outras pessoas importantes, possivelmente até mais fortes, mas elas não seriam, tipo, personagens que a gente conhece, tipo, que são famosos na história, que são que não são personagens secretos. Então, Barba Negra conta como secreto? não conta como secreto. Mas o Barba Negra é um personagem que, por definição, tipo, todo mundo menospreza ele. Tipo, a gente não sabe Sim. quão forte ele é. Ele sempre sai na vantagem porque ele é sempre subestimado. Sim, justo. E aí, o que você acha que uma pessoa que comeu um Hito no Mi, modelo Nika, Deus do Sol, é capaz de fazer? Bom, você já meio que disse. Ele brilha, mano. Não, ele não brilha. O que ele faz, Panko, e é aí que tá a coisa toda, o poder dele é ser um desenho animado. Não. 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 Ele pode, na verdade, a forma como é escrita é, ele é livre e ele pode fazer o que ele quiser. Ele virou um desenho animado. Ele virou um Roger Rabbit. Ele vira o Roger Rabbit. Esse é o endgame de One Piece. Desde o começo, tudo... Não é desde o começo. Tudo o Oda caminhava. inventou isso agora. Ele inventou isso agora. Ele inventou isso agora, claramente. Tudo caminhava. Me vê um foreshadowing aí. Não tem foreshadowing, mas tem curiosidades interessantes que eu quero levantar um pouco depois. Tá. Mas é isso, agora a gente tem que viver com a realidade de que o poder principal do nosso personagem é basicamente... Assim, ele tem um corpo de borracha, porque ele é feito como os desenhos animados antigos. Tem uma técnica de animação que chama Rubber Hose, a forma como é feito os bonecos. Sim, mas... Oda. Meu amigo, vem cá. E enquanto, assim, todos os Gears... Seu otaku americano. Enquanto os outros Gears, eles eram formas de... em que o Luffy usava um pouco de física pra aproveitar as propriedades da borracha, do tipo a bombear o corpo mais forte. Você tá me dizendo que o encher. Gear 3, então, era modo Popeye? Não. Então, no Gear 3, o Luffy tipo, enchia o braço de ar pra aumentar ele. Não era o Popeye que, tipo, assoprava o dedão e dava um soco? Acho que também, E sim. E a diferença é que no Gear 5, tipo, pra fazer todas essas coisas, ele tinha que fazer algo que fazia sentido. Tipo,
dobrar o próprio braço pra depois soltar isso com força no Gear 5, ou coisas assim. Ou encher assoprando. Gear second. Desculpa, eu tava falando no quarto. Ah, sim. Ele usava a borracha, mas de forma que fazia sentido. E ele não precisa que faça sentido mais. Esse é o grande diferencial do Gear 5. Se ele quiser... Porque, na verdade, ele não tá agindo com leis da física, da borracha. Ele tá agindo com leis de desenho animado. Tá, mas ok, agora a minha outra questão. Se virou Fate Stay Night, acho que ninguém vai pegar essa referência, porque isso, na verdade, é uma exceção da regra de Fate Stay Night. Minha nossa O senhora. Nika, então, era uma invenção? É isso aqui? Esse é o endpoint? Você está indo rápido demais, Panko. Tá, mas... eu quero discutir isso. Mas será? Digo, Ele é a um única... deus, tecnicamente. Oda agnóstico tá dizendo que todos os deuses são invenções do homem? Eu vou chegar nesse ponto agora mesmo. Tem outros deuses em One Piece? O Sengoku, o almirante da marinha original, o fruto dele também é um Hitonomi mitológico do tipo Buda. Buda! Ele vira um corpo dourado, tipo, quase que uma estátua dourada gigante. Eu absolutamente não vi isso. É no fim da guerra, acontece bem pouco. É o mais próximo que a gente tem disso, de outra coisa similar. O mangá é preto e branco, como é que eu vou saber? Eu vou fazer um pequeno comercial pra passar um clipe pra Panko. E aí a gente vai falar sobre exatamente esse ponto que você levantou. Tá. Voltamos. Voltamos. É isso, é isso. Nosso protagonista é o Pernalonga agora. Tenho muitas coisas a falar. Muitas coisas. Mas a principal é... A minha reclamação principal do anime de One Piece, que eram sound effects, foi pateada. Tipo, foi piorada 3 vezes mais, mas agora com contexto? Sim, mas pode-se dizer que eles contextualizaram desde o começo, desde o primeiro episódio. Terem sound effects de desenho infantil que não faziam sentido muito pra One Piece, eles patearam, eles falaram, olha, é por isso. É por isso. Aí era foreshadowing que você precisava. Esse é o foreshadowing. Não era esse. Bom, talvez seja. Eu entendo. Eu entendo por que você disse que você queria que fosse animado de uma maneira específica. E eu entendo porque você está decepcionado também. Eu não tô 100% decepcionado. Eu acho que o coração tava no lugar certo. Mas eu também acho que eles sentiram que eles tinham que ir overboard. Assim, eles tinham que fazer, tipo, super Sakuga. Mas não ficou super Sakuga. Não ficou. Mas, tipo, tem muito frame. Tem muito frame. Muita coisa acontecendo. E eu acho que eles deviam ter feito algo mais simples. Tipo, bem mais arcaico, assim, pra ser mais legal. Mas eu não sei se é um momento pra tenho discutir sobre isso, mas eu quero discutir sobre isso. Eu acho que... Não é hora de reclamar. Eles não estavam... Tipo, pelo modo como funciona a indústria de animação atual e a Toei, assim, eles provavelmente não tinham animadores que estavam preparados pra mudar o estilo, assim. Então, os animadores que eles tinham preparados pra fazer Sakuga eram os animadores que estavam prontos pra desenhar anime, não desenho animado. Uhum. O storyboard também não estava muito preparado, porque as cenas nem transicionam muito bem entre elas, então acho que eles tiveram um pouquinho de problema de produção. Acho que foi bem difícil de fazer. Parece que eles trouxeram alguém da Disney pra ajudar, mas não sei se deu muito certo. Assim. Isso é divertido. Não é? Eu tô bem curiosa de saber mais sobre a produção disso tudo. Não é? Até agora a gente só tinha o mangá, e no mangá fica bem mais claro o que eles estão tentando fazer. O anime, ele sobrecarrega um pouquinho a cena. Eu acho que o mangá, tipo, você tem o Luffy se esticando, tipo, os olhos saindo pra fora, assim, você fica, tipo... Que é engraçado que já tinha isso One Piece no começo, e isso foi sendo reduzido. Um clássico Enel. O Enel é um caso em particular, né? Mas todo mundo nos primeiros capítulos, tipo, fazia muita careta. Sim, sim. E aí foi reduzido. Tipo, tem bastante careta em One Piece, mas elas são mais naturais e são menos exageradas. E é isso. É isso. Agora, tem um ponto que eu quero comentar antes de a gente ir pro próximo assunto. Você sabe que isso muda tudo, né? Você sabe que várias das minhas análises de One Piece meio que morrem com tudo isso, né? Será? Talvez. Será? Eu tenho uma coisa interessante pra falar que eu acho que não é intencional. Talvez seja, mas eu acho que não. Assim, os frutos Zoan, eles têm uma alma neles. Sim. A gente sabe o caso, por exemplo, que
o Dr. Vegapunk fez experimentos em que ele colocou um fruto de cachorro numa arma, num revólver, e ele virou o cachorro do Mr. Four, em Alabasta, não lembro o nome dele agora. E aí você pensa, pô, pra ele agir como um cachorro, pra ele, tipo, ter uma personalidade de cachorro, sendo que ele era, tipo, um canhão, é porque o fruto tem essa personalidade. O fruto traz isso com ele. Depende do quão seriamente você vai interpretar um personagem que era uma piada. Sim. Que é toda a discussão sobre One Piece de modo geral. Qualquer coisa que você for falar de One Piece. Você não sabe onde levar a sério e onde não levar a sério. Exatamente. Esse fruto em particular, o governo menciona que é como se ele tivesse uma vontade própria pra escapar do governo. A forma que eu interpreto isso, uma das formas é que, por exemplo, quando alguém que usa um fruto morre, o fruto vai pra uma fruta similar mais próxima. Eu vou chutar que talvez a parte disso seja tipo, o fruto especificamente ia pra um lugar mais longe. Mais difícil de acessar pela maninha. Pra, tipo, dar trabalho, coisas assim. Sim. Tô pensando... Tem muitas coisas pra falar agora, tá difícil. Ótimo. Isso pacha também a minha reclamação sobre o flashback do Luffy, que eu não gostava. Você também queria que eu chegasse nisso? Eu ia chegar nisso. Um dos motivos que eu não gosto do passado do Luffy, que eles colocam logo após a morte do Ace, além do fato deles estarem dando um irmão pro Luffy assim que morreu o outro irmão dele, é que eles adicionam uma história muito triste pra um personagem que era pra ser meio alegre e sem muitos pensamentos, sem muitas coisas, assim, going on. Luffy era pra ser um espírito livre e um blank slate, assim, pra você levantar os outros personagens. E eu não gostei que eles adicionaram uma história tão dramática pra ele. Eu acho que mudou muita interpretação do personagem. Eu ainda não gosto. Assim eu também não gosto desse flashback. Assim como eu tenho que interpretar se eu gosto de tudo isso que a gente tá conversando. Não tenho certeza. A resposta provavelmente é não, mas vamos em frente. Vamos em frente. Acho que não, mas não necessariamente por isso, mas por outros motivos. Mas enfim, se você tá me dizendo que a fruta tem um sentimento próprio, a gente pode muito bem dizer que o Luffy mudou de personalidade quando ele comeu a fruta. E talvez esse espírito livre dele tenha vindo depois dele comer a fruta e não dele. Talvez... Em teoria não, um dos conceitos pra você, tipo, conseguir despertar um fruto, uma das ideias é que a pessoa tem que estar alinhada com a fruta. Justo. Então, provavelmente parte dele, pelo menos. Mas sempre que você vê os flashbacks do Luffy, ele tá sempre muito mais emburrado. Exatamente. Mesmo os da Uta. Os da Uta. O flashback do Ace que você tá falando é depois da fruta. Mas pouco tempo depois. Por outro lado... O Luffy pré-fruta, que é o flashback da Uta e o comecinho do Romance Down, no começo do primeiro capítulo, ele é bem estressado. Sim. Você nunca vê ele rindo. Então, é algo a se considerar. O quanto que ele foi modificado pela fruta. Então, é um ponto. Não sei se é de propósito. Eu acho que não, porque eu acho que a ideia é que o Luffy tá em sincronia, mas... Sim, ele pode ter ficado em sincronia. A fruta pode ter ajudado ele a lidar com os traumas do passado. Verdade. Mas também, contudo, portanto, entretanto, todavia, eu tenho certeza que o Oda não tinha pensado em tudo isso. Eu digo, nunca saberemos, mas eu acho que ele não tinha pensado em tudo isso quando ele começou a série, então talvez só encaixou. Que não quer dizer que é um mau escritor. Eu acho que você conseguir encaixar as coisas é um ótimo exemplo de maestria. Não é você saber os buracos que você tem e o que você pode encher eles. Nem só buracos, mas você, tipo, enxergar coisas que você já escreveu e conseguir recontextualizar elas, acho que é uma força. É talvez uma das maiores forças, na verdade, do Oda. Além de ter uma noção geral do que ele quer fazer com a história, que é o segredo. Que é, tipo... Sim, é o que difere de Naruto. Nossa, shots fired. Mas é. A maioria... Estamos falando do Big Three. O Bleach morreu sozinho. E aí a gente tem que comparar com o Naruto. Bleach é tipo o Luigi no Mario Party, só que ao contrário. Né? Sim. Acho que série shonen em geral, como elas têm que ser realizadas sua semana e tudo mais, e elas nunca acabam, elas demoram, elas costumam cair nisso de que a primeira saga faz muito sentido, ela é tudo bem pensada, e depois disso vai sendo meio que inventada na hora, e aí às vezes se repete a primeira saga, tipo, com outros personagens, às vezes ele se perde. Em geral ele se perde. A maioria acaba se perdendo. Assim como o grande
Shonen Kingdom Hearts também, que sofre disso. Também é um mangá serializado pela Shueisha, né? Sim, não sei exatamente por que Kingdom Hearts se perde tanto quando ele tem muito tempo pra fazer tudo direitinho, mas é a mesma linha. Por que eu tô falando de Kingdom Hearts? Eu sei lá. Eu vou chegar no meu ponto que eu quero encerrar a conversa. Vai ser um ponto longo, mas eu acho que se você tiver sobre pensamentos... Não, vamos falar mais sobre o Luffy, tem muita coisa pra falar sobre o Luffy. Vamos falar mais sobre o Luffy, então. Fala aí. Tá bom. Eu falei algumas coisas que você falou então, e aí você não falou mais nada. Ok, eu vou falar. Você perguntou agora sobre o tal do Nika. É o seguinte... Sim. Ok, eu vou fazer uma tangente. Você tem um monte de dinossauro nessa última saga. Dinossauros são zoans do tipo ancestral. São tipo zoan ancestral Triceratops. Você tem zoans normais, que são tipo pássaro, cachorro, vaca. Tem vários desses no mundo de One Piece. Você tem os zoans mitológicos. Os que a gente conhece são, por exemplo, a Fênix do Marco. Tem uma Hidra de 7 cabeças. Tem Buda, mas tem alguns outros. Mas eu queria focar na Fênix, por exemplo. Você sabe que eu tava me esforçando muito pra me convencer que dinossauros existiram, né? Então, esse é um ponto interessante. Porque provavelmente ninguém no mundo de One Piece viu um dinossauro. Digo, eu não vi um dinossauro. Eu acho que ninguém no nosso mundo viu um dinossauro. Eu espero que ninguém no nosso mundo tenha visto um dinossauro. Não é, mas eles não são frutas mitológicas. Por que não? Como é que eles definem? Tipo, eles colocam... Eles têm um teste de Covid, assim, se a fruta é mitológica ou se ela é real? Talvez. Eles têm tipo, um espetinho, assim, que eles colocam na fruta? Talvez, é tipo um testador de... pH, assim, da fruta? Tá, eu vou pensar uma coisa. Você sabe o que é uma fênix, Banco? Sei. A fênix é um pássaro que normalmente pega fogo... E revive. E revive, e regenera e tal, volta à vida. Quem inventou uma fênix? Boa pergunta. Não sei de onde vem uma fênix. Mas ela frequentemente é isso. Tipo, nunca se você tem uma fênix que é um coelho. A fênix é um pássaro. Seria da hora. Seria legal. Tá aí, fazer. Galera. Tá aí. Copyrighted. Do not steal. Eu vou trazer aqui uma sabedoria do famoso... de um filósofo chamado Kaku o Sapo. Que disse, tipo... Quem foi que disse que um desejo se realiza quando você deseja pra uma estrela cadente? Alguém inventou isso, alguém acreditou, e olha onde a gente tá agora. Fake news. Mas tem um ponto interessante que tem muitas coisas, muitos elementos mitológicos que se repetem em culturas diferentes. A própria Hidra de 7 cabeças ou mais, que quando você corta uma cabeça ela nasce de novo, ela é da mitologia grega, tipo, tem Hércules. Sim. Mas ela também existe na mitologia japonesa. Imagino que roubada da chinesa, né? Provavelmente, sei lá. Então sim, algumas coisas nascem de vários lugares. Sim, eu queria muito ter um exemplo, porque eu já pensei muito sobre isso no passado, mas infelizmente o meu cérebro tá muito ocupado com o processamento de Luffy. Então eu não tenho um exemplo interessante aqui pra colocar, mas acreditem. Então assim, pode ser uma coisa do imaginário popular, mas alguém começou. Teoricamente. Não sei. Aí é o ponto que eu quero chegar agora. Vamos lá. É muito provável, é insinuado pela história, com alguém dizendo que o Joy Boy voltou, que o Joy Boy original, digo, de 800 anos atrás, ele usava a mesma fruta. Eu achei que ele fosse Nika, ele mesmo, uma reencarnação do deus. Mas eu acho que o conceito de reencarnação não deve existir no universo que já tem frutas com alma. Não é bom? Na verdade, talvez seja esse o conceito de reencarnação. Sim. Agora, eu talvez proporia outra possibilidade. Por que um deus do sol não tem nada a ver com, tipo, a forma física do sol, e sim com a forma, tipo, metafórica do sol na série de One Piece? Aliás, antes disso... Sol já foi desenhado em One Piece? No mangá? Eu quero pegar o mangá agora e conferir tudo. Então, a gente não sabe quem inventou a Fênix e a Hidra e tudo mais, mas alguém provavelmente inventou. E uma diferença de Nika com os outros é que Nika não existe no nosso mundo real. Sim. Então você está dizendo que foi Oda que inventou Nika? É isso? Mas não. Digo, ele inventou Nika. Tipo, ele escreveu a série. É o que você espera. É o que eu espero. Panko,
Por que que essa forma... Por que que essa criatura mitológica... Tipo, ela funciona como um desenho? Era um mangá. Era um mangá. O cara fez um mangá. E ele fez muito sucesso. Aí fez tanto sucesso que virou uma fruta. Se você procurar, vai ter a fruta da Turma da Mônica também. A fruta da Mônica. Te perdi. Não, você não me pegou. Você me pegou. Quando você tá falando de uma obra, às vezes é normal você falar o nome do autor, tipo, pra representar a obra. Por exemplo, você pode falar, eu estou lendo Hamlet, mas pode falar, eu estou lendo Shakespeare. Sim. Certo? Aham. Agora eu vou falar, e se o conceito de Joy Boy está aqui for um pouco diferente? Você tá dizendo que ele é escritor? Ele deixou os poneglyphs, ele deixou algo no tipo, conhecimento proibido, de alguma forma, e ele deixou One Piece. Deixou? Ele deixou One Piece na última ilha. O tesouro dele é o que foi chamado de One Piece no final. Tá. Não disseram que o... Deixa pra lá, pode continuar. Eu confio em você. Você leu mais que eu confio em você. O tesouro que o Roger encontrou foi algo do Joy Boy. O tesouro que fez o Roger rir quando ele viu. Aí tá. O que é o One Piece? Chegamos nesse ponto? Chegamos nesse ponto. Você acha que é um quadrinho? É E se isso? Você tá chegando no brunch? E se o One Piece for uma obra de ficção escrita ou animada sobre um garoto sorridente de borracha que faz as pessoas rirem e também as ensina sobre as injustiças do mundo e a se rebelar contra o status quo? Faz sentido. Acho que, de acordo com tudo que a gente conversou, faz sentido. Não sei se esse é o ponto final, mas esse acho que é o ponto que o Oda está direcionando a gente. Entendi. Faz sentido. One Piece é One Piece. One Piece é One Piece. Faz sentido. É uma grande ilha, né, pra ter todos os One Piece there. Não cabe no meu quarto. Uma grande ilha. Ainda mais se você for pensar que os One Pieces são, tipo, poneglifos, assim. São muitos poneglifos. Talvez eles sejam animados. Não. Eu acho que são animados. E tem motivos pra achar que ele é animado. Manda os motivos. Por quê? Eu não posso falar um deles. Segredo, pra quem tá vendo. Mas... É mais pela natureza do Luffy. Porque ele não se parece com coisas desenhadas. Ele se parece com desenhos animados. Justo. Mas o que justificaria o mundo de One Piece já ter algo animado? Tipo, ok, a gente tem os... É o apito de spoiler. Ok. Então quer dizer que talvez o criador de One Piece tinha o poder da televisão. O Joy Boy, que é o criador de One Piece, tinha o poder da televisão, e aí ele fez One Piece com o poder da televisão dele. Existe algum Akuma no Mi que faz alguma coisa permanente no universo, assim? I guess se você, tipo, fazer uma montanha com Akuma no Mi, a montanha continua mesmo se você morrer, né? É verdade, sim. Mas bem, eu não tenho como garantir nada sobre ser animado. É só um pensamento porque faz mais sentido porque o Luffy é. Ou melhor, porque o Nika é. Mas o que o Oda faria se o anime de One Piece fosse cancelado? Antes da gente chegar lá. Acho que não importa. Eu acho que no mangá você já percebe que ele é baseado em desenho animado. Porque você não desenha... Eu acho que você não desenha por charges de jornal ou algo assim com os bonecos com o olho saltando e coisa assim. Foi linguagem de desenho animado, é isso? Sim, eu acho que você desenha, mas é uma questão de se o Oda quer referenciar isso ou não. Se você for pensar assim, de modo geral, se ele quisesse referenciar quadrinhos, ele provavelmente iria numa coisa mais... Como é que chama? Fujika? O autor de Osomatsu, ou talvez o próprio Tezuka. Se fosse como quadrinho americano, que ele tá mais pra um desenho americano do que um desenho japonês, mas mesmo assim eu acho que não tem desenhos americanos com uma linguagem visual tão forte. Os que eu penso são coisas tipo Peanuts ou Garfield, que não são muito expressivos, eles são bem simplesinhos. Justo. Ou você iria pros super-heróis, né? Você iria pra tipo All Might. Ou é Turma da Mônica. A Turma da Mônica. A Turma da Mônica. Ok, definimos então. One Piece? Mônica. Nika! Definimos que o One Piece, então, era a Turma da Mônica. É isso. O Cebolinha queria ser o dono da lua, que nem o Enel.
Então, isso aí, esse foi o Anime Minion do ano, pessoal. Prazer em conhecê-los. Será que a gente quer conversar agora sobre como isso quebra as minhas teorias sobre One Piece? Não é teorias, é sobre interpretações. Coisas diferentes. Toda a minha interpretação e o que eu gosto de dizer sobre o que eu gosto de One Piece, de que o Luffy é só um pilar pra levantar os outros personagens. Ele é só um... O quê? Um pilata. É um pilata. É um pilatra. Não, ele é um pilantra. Ele é um pilar que está lá pra levantar os outros personagens. E a história não é sobre o Luffy e nem sobre os Straw Hats. A história é sobre o momento e o local que eles estão. Cada histórias individuais. Isso é um pouco mais verdade antes do time skip. Não que eu tenha lido depois do time skip, mas o time skip parece ter um... Após o time skip, parece que a história do universo começa a progredir mais pra frente. As coisas começam a se encaixar. Não encaixar, mas se entrelaçar mais. Mas se você... Uma coisa que me incomodou enquanto eu tava lendo os capítulos de flashback é toda a ideia de tipo, daqui a 10 anos vai nascer o ser que vai trazer, vai nascer todos, vai salvar todos nós, é o novo cara, é o novo Joy Boy e tal. Obviamente tudo isso parece ser o Luffy. Isso é uma parte meio esquisita. Na verdade, a maior parte do que eles estão falando é sobre outra pessoa. Ok. Mas eles estão falando de duas coisas, mas eles estão falando mais sobre a Princesa das Sereias. Que a Shirahoshi? A Shirahoshi. Que ela é bem importante, apesar de não ser. Mas eles falaram que tem dois. Isso, ela é uma menção à segunda pessoa, sim. Isso é uma coisa que incomoda um pouco também, que deixa com a pulga meio atrás da orelha, porque o One Piece em geral não tem muito disso. Então, eu gosto de One Piece não ser sobre o garoto prometido. Era o diferencial dele. E você colocar essa história no flashback e você dar um poder de Deus pra ele muda bastante essa dinâmica dele versus os outros mangás shonens. Então, nesse aspecto eu não gosto muito. Justo. Mas acho que ainda posso segurar essa minha teoria sobre o One Piece pré-time skip que se segura por si só. São 10 anos de série. Ainda é meio válido. É que o Luffy, ele é meio que tipo, ele é um enabler, né? Ele é Exatamente. Tipo, de um jeito bom. Ele sempre foi forte, ele sempre foi uma pessoa tipo, boa de briga, mas ele é... Tipo, a característica principal dele é que ele é muito ruim em todo o resto. É por isso que One Piece trabalha com um grupo de personagens e não fica focando muito em um personagem só. E ele, em geral, ou é com os outros Straw Hats, os amigos dele, ou com os coadjuvantes do lugar que ele tá, no momento. Mas a função dele é sempre, tipo, remover os obstáculos que impedem essas pessoas de serem felizes, ou de serem livres. Sim. E ele também não tem muitas ambições por si só, né? Tipo, a ambição de quero ser o rei dos piratas é uma ambição nula, que ele não sabe o que significa. Então, que leva ele pra frente. Mas as ambições da série, em geral, são as ambições... Tipo, o que leva ele a lutar nunca são as ambições próprias dele. Isso enfraquece um pouco, mas também inverte um pouco umas coisas, do tipo, talvez seja a própria fruta que foi comida por ele, não ele que comeu a fruta. Então, fala de novo. Eu vou te dar mais uma chance. Ela escolheu ser comida pelo Luffy, é isso que quer dizer? Ok, justo. Tem umas coisas assim que podem indicar isso. O Shanks, que sabe dessas histórias, estar levando a fruta pro Luffy, parece indicar que ele está querendo manipular as coisas pra chegar no resultado que ele esperava com o Gold Roger, que precisava acontecer. Eu acho provável, na verdade, que o Shanks pretendia fazer isso ele mesmo, e quando o Luffy comeu a fruta, ele passou isso pro Luffy, mas talvez ele tenha intencionado de achar uma criança boa pra usar pra isso o tempo inteiro. E aí foi o Luffy, que ele não considerava burro. Sim, é justo. O que você acha? Agora a minha pergunta pra você. O que você acha que a Bachan do Luffy sentiu quando ela chegou aí? Você acha que a Bachan do Luffy leu o mangá? Mayumi Tanaka? Sim. Eu acho que sim, ela deve ler o mangá. O que você acha que ela sentiu? É tudo obrigatório pra ela. Eu acho que ela sentiu um baita medo de ter que fazer esse boneco. Porque ela meio que tá fazendo uma personalidade bem diferente pro Luffy, pro Gear 50. Então... E a senhora já tem muita idade já.
Tadinha, ela já sofre bastante. Por outro lado, ela tem a chance de dublar um personagem novo, de certa maneira. Não, um pouco. O Luffy não tem filho pra eles colocarem ela pra dublar o filho. Deus do céu. Bom, se fosse que nem Dragon Ball, teriam colocado ela pra dublar o Dragon já. E o Garp. Ainda bem que eles pagam outros dubladores em One Piece. Imagina se ela dublasse a Uta. A Uta? A Uta. Não. O Ace e o Sabo. Não. Todos os irmãos adotivos do Luffy. Não. Imagina se as músicas do filme Red fossem todas cantadas pela Mayumi Tanaka. Seria bem bom. Nome no Shimaga. Seria bem bom. Seria bem bom, né? Eu ainda acho que o Luffy devia fazer um número musical no filme Red. Putz, deveria. A única decepção do filme. Deveria ter um dueto. Seria bem toppers. Seria bem toppers se o Luffy interrompesse a música da Uta com um encasinho muito mal cantado. Já que a gente tá falando do filme Red, outro ponto engraçado é que o filme Red saiu mais ou menos ao mesmo tempo É verdade. que o Gear 50 no mangá. Então eles colocaram ele como meio que um easter egg no filme, e ele absolutamente não faz o menor sentido no filme. Não, porque no filme o Luffy está no nível mais bravíssimo possível dele, no momento que ele se transforma em Gear 50. E ele tá tipo muito bravo. Isso só não bate com o que é o Gear 50. Isso não tem nada a ver com nada. Eles só realmente quiseram colocar um fanservice lá. mas isso você me fez lembrar da minha teoria de que o Gear 50 era relacionado à risada. E eu estava errada, no final das contas. Não era mecanicamente relacionado à risada. O que quer dizer que eu não posso fazer o meu AMV de One Piece com ha, mas eu tô rindo à toa. Você pode fazer. Eu posso? One Piece com tô rindo à toa. Ok, obrigada, Brent. Você é livre. Eu sou livre, tá bom. Eu achei que o poder fosse tipo, ele dá risada e aí ele fica leve e aí ele vira nuvens por causa disso. Não é longe disso, né? Ele é livre de fazer o que quiser e ele ri por causa disso. Eu acho que é uma transformação forte pra shonen em geral, porque a regra shonen é que quanto mais forte o protagonista fica, mais edgy, mais bravo e mais putaço ele é. E é um significante forte você dizer que o pico do Luffy é comédia. Comédia, justo. Ele vai rir e ele vai ser mais forte porque ele não vai levar a sério. Porque pra ele tipo, ficar bravo, pra ele ter que levar a sério alguma coisa, ele tá perdendo a liberdade. Justo. Então, assim, eu fiquei revoltado com tudo isso. Eu acho uma pachorra. É uma pachorra. É uma pachorra. Você mudar um personagem de 30 anos de idade pra algo assim. Mas por outro lado, é bem interessante também. Eu meio que perdoo. E agora minha outra pergunta, Brant. Se o One Piece não for o One Piece e for tipo uma estátua do Oda pelado de ouro, você vai ficar decepcionado? Porque suas teorias foram embora e a justificação que você achou pra gostar disso deixaram de existir? Não, eu acho que ainda é válido, mas eu quero... O que eu acho que é importante, o que eu acho que a gente vai ter que ficar sabendo e vai ser legal, é a origem desse personagem, do Nika. Ao contrário da Fênix, Ida, etc., que a gente conhece as lendas no mundo real, mesmo que a gente não sabe de onde elas vieram, eu acho que esse vai ser interessante de saber. Eu quero que eles mostrem isso. Eu não achei mais ninguém falando sobre isso, na verdade, vendo dessa forma. Então eu queria usar esse programa para falar sobre isso. Queria colocar minhas teorias na internet pra poder apontar e falar, eu disse, eu tava errado. Eu disse. Inclusive, assim, eu acho que é um pouco na cara demais minha teoria. O motivo que eu acho que não vai acontecer, que eu acho que é um pouco on the nose. É bastante. Porque eles já chamam a ilha de Laugh Tale, que é tipo uma história feliz. O Roger ri quando vê e ele parece ter consumido um conteúdo quando ele chega em Laugh Tale. Tipo, não parece que ele viu um objeto, algo, parece que ele leu uma história. E ele, inclusive, tá segurando algo nas mãos como se fosse um texto, quando ele tá falando sobre a ilha, sobre o tesouro. E o que ele tá segurando é bloqueado pelo balão de texto. Ele parece segurando um jornal. Então, talvez não seja todo One Piece, mas eu acho que em parte é. Mas eu vou levantar agora o ponto
de que se One Piece é um possível desenho animado ou história em quadrinhos, isso possivelmente o faz com que o personagem mais forte no universo de One Piece é a Miss Golden Week. Pois ela é uma artista que tem o poder de fazer, manipular emoções. Bom, ela é bem perto disso, porque ela também faz as pessoas viverem seus sonhos. Sim. Quando ela os desenha. O Golden Week é um dos personagens mais interessantes de One Piece que infelizmente foi deixado de lado. Eu acho que o Oda começou a pensar nessas histórias aí e falou, putz, essa personagem aqui, eu vou fingir que ela não existiu, porque ela quebra todas as coisas que eu quero fazer com o meu personagem principal depois. Não é? Não é? Eu acho que sim. Teve até bonequinho cancelado dela, muito triste. Inclusive, assim, as habilidades de cor dela, de manipulação, são extremamente efetivas no Luffy. Sim. Que é um desenho animado. Que é um desenho animado. Olha só, mas não é por isso, é só porque ele é burro. Mas e se você pensar em borracha como o conceito de algo que apaga? Que em japonês também é pra... Já vou levantar que em japonês também é o mesmo, porque em japonês borracha de apagar chama Keshigomo. Keshigomo. Panko tá... Que é a borracha material que apaga. O cérebro da Panko agora sim tá fritando. Mas ó, eu só tô levantando a bola de que apagar também é um poder muito, muito, muito forte. É um poder muito forte, especialmente se a gente considera que a gente vê que o poder do Luffy agora afeta outras coisas, fazendo com que elas sejam desenho. Não é só ele que está agindo como desenho, o chão tá sendo bounce, os inimigos dele estão agindo como desenho, estão esticando os olhos. Então, se ele fosse capaz de apagar, seria um poder muito poderoso, porque One Piece é um mangá. Sim. Então talvez a gente esteja aí chegando no Gear 6. Que é quando o Oda vai desistir de desenhar um mangá e falar, foda-se, eu vou tirar férias. É o Gear Reverse. É a marcha ré. Marcha ré. O poder máximo do Luffy. Mas muito obrigada por esse episódio. Me sinto elucidada. Sinto muito por esse episódio. Não, foi bom. É como se eu tivesse consumido muito One Piece. Nham. Então, esse foi o Anime Mion desse mês/ano. Foi o capítulo... Ponto de interrogação. Anime Mion versão One Piece 1. E esse daqui é um Anime Mion alternativo, é o Anime Mion como ele deveria ser. Isso só descobriremos no futuro, se existir outros Anime Mions. Mas é isso aí, muito obrigada por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, dê um like, subscribe e vão assistir a gente no twitch.tv. YouTube. Contem pra gente quais são as suas opiniões sobre o que é One Piece, se vocês gostaram de tudo isso. Se vocês gostaram do Gear 5, se vocês odiaram Gear 5. Se vocês viraram o desenho. Se vocês estão com o cérebro tão pifando quanto o Caripanco. A Panko agora vai dar, vai tomar uma água, vai fazer xixi, vai voltar, gritando e falando comigo ou chorando. Isso na verdade é o poder do Luffy. Complicado. É complicado, né? Complicado. É um absoluto louco homem, o senhor Eiichiro Oda. Quando você disse que eu ia desgostar, eu tava com medo, porque você me conhece muito bem. Você estava correta. Eu não vou dizer que eu desgostei, mas eu não estou incomodada. Vai por mim, leva um tempo. Imagino. Leva um tempo pra A minha vontade de ler as discussões na internet também, pra saber como as outras pessoas estão lidando. Mas agora eu estou livre pra fazer isso. A gente não vai conseguir encerrar esse episódio, né? Não. Eu acho que esse episódio vai ser um inferno de editar. Eu vou jogar todas as partes, uma pra frente e uma pra trás. Não. Esse episódio vai ser normal, não vai ter nenhuma edição, eu só vou colocar a Panko Brava. Em todos os frames. Isso aí. Beijos. Boa noite. Nós veremos vocês por aí. Um dia desses. Até mais.